Eia! Tá bom. Fala, macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Esse é o Macumbaria Cast, um podcast para falar e desmistificar esse universo espiritualista. Eu sou a Carol Chagas. Eu sou o Roger Gelli. Eu sou Sinara Chagas. E eu sou Aislan Fácil. E hoje o tema do nosso episódio é... Xamanismo! Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre xamanismo, que é o terceiro aí, né, nossa terceira base teórica. E nessa base a gente vai ver o terceiro elemento, né? A gente viu aí o primeiro elemento com o espiritismo, que seria a doutrina, né, como principal elemento-chave. O segundo elemento é com a Umbanda, que seria aí a parte da ritualística, embora o xamanismo seja basicamente ritualística também, né? E o terceiro elemento agora, que é o conhecimento, a amplitude de conhecimento, desenvolvimento, né? Então, essa terceira base é o que fecha tudo, né? Inclusive, para nós, foi basicamente nessa ordem que as coisas aconteceram, nessas três bases teóricas. Inclusive, xamanismo, eu vou ser bem sincero, dessas três bases, como foi a última apresentada a nós, né, que seria uma das nossas bases, é a que eu menos tenho contato por enquanto, é o que a gente está ainda em desenvolvimento, então assim, está sendo um aprendizado recente que a gente vai estar podendo compartilhar aqui com vocês, caso vocês também estejam no mesmo nível que eu, não conhecendo muito, a gente vai estar aqui aprendendo juntos sobre o xamanismo. Ele é legal porque ele vai juntar, né? Aí ele vai pegar tudo e fazer esse fechadinho, né? E aproveitando o gancho, então vamos dar um spoiler sobre o nosso próximo episódio. Então, o episódio 4 desse podcast, nós vamos falar sobre a junção das três bases teóricas e como é que isso funciona pra gente. Então, no próximo episódio, vocês vão saber um pouquinho sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos ritos. Inclusive, deixa eu falar aqui um obrigado especial para o meu primo, Luiz Otávio, que ele estava até questionando isso, que a gente está sempre comentando sobre os episódios, e ele falou que queria escutar mais um pouquinho sobre as nossas crenças, como que a gente está trabalhando na casa. Então, Luiz Otávio, no próximo episódio a gente vai estar explicando um pouquinho mais. Então, bora pro episódio de hoje? Bora! Bom, pessoal, eu acho que pra gente começar, a gente já tem que entrar falando que xamanismo não é religião, né? Xamanismo, ele é aí uma crença espiritual e religiosa que busca, né, a força interior e o reencontro desses ensinamentos aí com os ensinamentos da natureza em si. Então ele não é uma religião, ele é um conjunto de rituais, né, um conjunto de práticas. Eu acho que isso é um ponto bem interessante. E ele é uma prática que busca, uma prática ancestral, inclusive. Esse termo ancestral, vocês vão perceber que vai aparecer muito, justamente porque a gente vai falar no nosso momento de história um pouco sobre o porquê que esse ancestral aparece tanto, né? Ele busca restabelecer aí essa ligação com o sagrado. Então, o xamanismo, ele tem esse intuito de nos conectar de novo com a espiritualidade, nos conectar com o mundo espiritual. Até conosco mesmo, né? Também. Sim. É uma viagem ao interior de cada um e muito grande. Com o xamanismo. É um autoconhecimento. E só lembrando aqui de um ponto, né, de por que não é uma religião. Porque ele não tem um livro canônico, ou seja, ele não segue a Bíblia, não segue o Alcorão, não segue nenhum livro canônico, não tem nenhuma mitologia específica, então ele tem várias vertentes, várias crenças, ele tem crenças em específico, mas não mitologia. Ou seja, ele é um conjunto realmente de ritos muito antigos que mistura dança, música, ervas, palavras, né, que atravessa aí séculos, que é usado para evocar espíritos aliados, né? Como o xamanismo não tem esse livro canônico, ele é feito de histórias, né? Acho que o principal elemento, um dos principais elementos do xamanismo é a oratória. São as metáforas, são as histórias. A gente aprende muito sobre ele
com as histórias que estão aí pela internet, que a gente vai conhecendo. Às vezes tem história que a gente nem sabia que pode ter um fundinho, né, de xamanismo, e pode ter. E eu vejo que é difícil a gente procurar informações na internet sobre o significado do xamanismo, né? Foi meio complicado de estudar a fundo, porque, igual a Sinara falou, são uns rituais que são histórias, né? São tudo falado, tudo praticado. Não é igualzinho às outras vertentes que a gente estudou, que o Espiritismo e a Umbanda, que tem um paradigma, né, mais explícito ali. E o xamanismo é isso, né? É você estar em contato com a água, com o ar, com a terra, com a água. É você estudar mesmo os elementais e se aprofundar nisso. Então é um autoconhecimento muito profundo. E o legal, assim, da gente falar muito sobre histórias, contos e principalmente sobre metáforas, é que eu não sei se vocês perceberam, mas inclusive quase todos os caboclos que se manifestam nessa casa, ou seja, para quem não sabe, tá? A gente vai falar um pouquinho para frente, mas caboclo geralmente são os espíritos dos índios, ou os mestiços de índios, né? Um povo mestiço de índio, nativo tanto do Brasil quanto de outras regiões do mundo. Eles falam muito em metáfora, eles trazem muito metáfora, né? Teve aquela metáfora do rio, né? Onde falava do fluxo da vida, né? Que o fluxo da vida ele se assemelha a um rio, né? Que ele nasce, ele vai se tornando mais largo, mais forte, com correnteza. Em alguns momentos ele vai ser mais calmo, em alguns momentos ele vai ter mais curvas, em outros ele vai ter mais encostas, que às vezes você pode até parar, mas ele nunca vai correr para trás, ou seja, ele nunca vai regressar ao passado. Isso foi uma coisa que me marcou e eu acabei lembrando agora de como eles sempre trazem para nós essa parte do trazer algo em forma de metáfora. Então, bora lá pro Momento História. Bom, esse nosso Momento História ele vai ser um pouquinho diferente, porque ao contrário, né, do Espiritismo e da Umbanda, não temos uma data de fundação, né? Mas eu acho até mais interessante por conta disso, porque o xamanismo ele remonta os primórdios da humanidade. Então, quando não havia ali distinção entre religião e ciência, vários povos, né, cada um à sua maneira, eles buscavam em elementos da natureza uma conexão com algo superior. Então, a gente tem relatos aí, alguns falam de relatos há 30 mil anos atrás. Entretanto, há inclusive aí relatos de pinturas nas cavernas, né, aquelas pinturas rupestres, onde tem ali desenhos sobre ritos que se assemelham aí aos xamânicos. Eu acho que quando a gente fala sobre ser muito antigo, porque quando, né, os homens... Imagina, eu tô tentando me colocar naquela época, onde você não tinha... Onde a vida era completamente diferente. Eles tinham que se apegar a algo, né? Tipo, tá chovendo. Por que que chove? Eles não tinham esse conhecimento. Por que que chovia? Eles tinham que remeter isso a alguma coisa superior, alguma coisa espiritual, alguma coisa, sabe, da natureza, porque o que eles tinham era a natureza. O que eles têm de concreto, que era fato para eles ali, são os animais, são as árvores, são as plantas. Eu acho que é por isso que é tão forte, porque é o que tinha, era o que tinha. Era o comer, beber, o que a natureza dava. E era isso o que se explicava, era olhar para cima, ver um céu muito bonito e, né, talvez alguma coisa esteja vindo de lá. Né? A chuva vem lá de cima, o que mais que pode vir lá de cima? É bem isso, eu penso assim também. O que eles achavam, de onde vinha isso tudo, o que fazia brotar, né? As plantas, flores, o que eles podiam fazer com aquilo, como que eles descobriram que alguma erva era bom para aquilo. Então, assim, é muito interessante. É uma forma de se pensar muito bem e praticar hoje isso também, né? Pra gente cuidar do nosso meio ambiente. Porque, se você pensar bem, é tudo em volta disso. E nesse ponto é muito legal porque a gente vê assim nos propósitos cíclicos ali da vida, né? Então eles tinham ali ritos para o início da primavera, do inverno, do verão, sabe? Sem saber que tinha esses ciclos ali do ano. Eles faziam os ritos para a colheita, para o plantio, isso mais tardiamente, óbvio, a gente já está aqui bem mais avançado em tempo da humanidade. Mas como que tudo isso veio se trazendo e até chegar num ponto
onde tudo tinha um pouquinho dessa explicação da espiritualidade. Por quê? Justamente porque não se dividia ciência da religião. As duas eram... uma coisa só, né? Simples, né? Juntas, parceiras, né? É bom a gente lembrar que essa divisão da ciência com a espiritualidade veio muito posterior, né? Ela veio muito difundida, inclusive, pelas religiões cristãs, né? E depois é que ela teve agora esse contrafluxo de novo, aonde tenta aproximar novamente a ciência da espiritualidade, para que as duas andem juntas. É muito interessante a gente lembrar o seguinte: a palavra xamã, ela já veio lá de trás, então eles já se intitulavam xamã, ou seja, os xamãs sabiam que eles eram xamãs? Acho que não. Eles não sabiam, porque essa palavra ela foi criada por antropólogos, né, que estavam pesquisando os processos mágicos e religiosos, e precisava de uma palavra ali para poder explicar isso. Então a palavra xamã, ela vem da palavra samã, né, que era um termo usado pelos Tungs, povo do Nordeste da Sibéria, né, e tem o significado de aquele que conhece, aquele que detém o conhecimento. Então, xamã significa uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que detém esse conhecimento. Uma coisa que eu achei legal é que ele é conhecido como a pessoa que ele desperta o potencial em cada pessoa. Ele passa o conhecimento, né, que ele detém, que ele recebe dos espíritos bons, né, e ajuda a pessoa a despertar esse poder nela, de cura pessoal, de autorrealização, né? É muito interessante isso. Ele não faz a cura na pessoa, ele te ensina a se curar, né? Usando as parábolas, é aquela do pescador, né? Tipo assim, não te dá o peixe, ele pode te dar o peixe na hora, mas te ensina a pescar também. Eu acho que essa figura é a figura que estava tomando posição de liderança, né? Entre eles. Por isso que é aquele que conhece, aquele que está sabendo, aquele que tem experiência. Então, é um líder, né? Dentro da tribo, dentro desses povos que tinham todo esse conhecimento ritualísticos, medicinais, né? E é legal que você fala um líder, mas é legal porque nas tribos eles tinham 2 líderes, né? Eles tinham o líder espiritual, que era o xamã, e eles tinham o líder do dia a dia, para manutenção da tribo, para caça, para alimentação, que seria ali como se fosse um cacique, digamos assim. Então, mas o cacique se consultava com o xamã. Então, em hierarquia, talvez o xamã estivesse acima do cacique, mas quem liderava a tribo era o cacique, né? Vamos dizer assim, usar esse termo que é mais fácil para entender. Mas o xamã, ele era o sábio daquilo, ele era o conselheiro, ele era aquele que seria o conselho, né, que ajudava esse cacique a governar aquela tribo, a levar ela para o crescimento. Inclusive, grandes líderes dos impérios incas, maias, tecas, do povo Apache, eles sempre tiveram essa figura, não exatamente com esse nome, mas sempre tiveram uma figura de um xamã junto com eles como conselheiro, aquele ancião, aquele ancestral que trazia o conhecimento. Uma coisa que eu achei muito legal também, dentro dessa parte que você disse de hierarquia, é que eles têm esse título, assim, geralmente são pessoas de um saber maior do que os outros, né? Mas, por exemplo, nos ritos deles, mesmo nas rodas de conversa, de fogueira, era como se fosse tipo uma lei que eles sentassem todos no mesmo nível em volta dessa fogueira para não haver distinção nenhuma de classe dentro da tribo, né? Aí tem então uma fala que eu achei bonita também do cara, que seria um nível que todos os corações estivessem em equilíbrio, na mesma linha, todos os pensamentos estão, tipo assim, em harmonia. Essa é uma palavra muito legal, muito chique. É até por isso que eles sempre, todo rito xamânico ele é feito em círculo, para que não haja pontas, entendeu? Para que nessas pontas não tenha nenhum destaque. E para que todo mundo, que é um ponto muito importante, durante os ritos xamânicos, todo mundo tem que conseguir enxergar a todo mundo. Então, por isso do círculo, para que toda a experiência seja compartilhada de modo igualitário. O círculo também, eles falam que é representação do divino, né? Porque o círculo você não vê o começo, você não vê o meio, você não vê o fim. Ele não tem essa questão de... a gente teve no vídeo, né? Você é o primeiro da fila e você é o último. Isso não dá importância para uns e para outros, não. Estamos todos iguais, no mesmo nível.
E também não tinha distinção de gênero, né? Poderia ser homem, poderia ser mulher, desde que tivesse a sabedoria para trabalhar com aqueles elementais, né? Tem uma máxima que eles falam em que enquadra no que você disse do círculo ser a conexão divina, né? Que eles falavam, né? Somos todos um. Que seria essa unicidade, unidade. Uma conexão entre todos para formar um elo só da corrente ali. Eu acho que o ponto que a Carol levantou é bem interessante, porque a gente pode perceber que essa distinção entre as pessoas, ela veio depois. Ela veio com as religiões, não com os ritos, né? Ela não veio da ritualística. Tanto que em basicamente todas as vertentes onde você não tem um líder estritamente ali colocado, você vê que todos assumem um certo papel dentro do processo, de forma igualitária, de forma onde todos consigam participar. E isso no xamanismo ele é muito presente. Inclusive, tem grandes histórias aí de xamãs onde você não sabe o sexo, onde o sexo não faz a menor importância. Você não sabe se ele foi um homem ou se ele foi uma mulher. Né? Diferente de outras suposições ou contestações históricas, onde é muito importante falar o sexo da pessoa, se era um homem, se era mulher e tal. Para que nessas histórias você nunca vai saber exatamente quem que era. E retomando aí um pouquinho sobre o termo, né, da onde veio a palavra xamã, então esse termo, xamanismo, né, foi criado por antropólogos, né, e ele é uma conjuntura, né, que compõe todas as práticas ancestrais que mantêm essa relação com o sagrado, com divindades, com espíritos e estado de alteração de consciência. Então há fenômenos xamânicos similares aí entre os esquimós, entre os índios da América do Norte, da América Central, da América do Sul, na Oceania, tem bastante relato na Austrália, tem na Ásia, ou seja, o xamanismo, em sua origem, ele não pertence unicamente a ninguém, né? A um povo específico, uma cultura, pois ele é o fruto aí de um fenômeno que ocorre no início do despertar da própria consciência humana, então ele está sempre com os humanos, né? Sendo assim, então, uma herança da humanidade. O xamanismo ele é uma herança da humanidade. Por isso que nós não podemos entender o xamanismo como religião, e sim como prática de vida, né? Parece que ele foi tipo o startup da conexão da humanidade com o lado celestial, né? Com o grande espírito que a gente vai falar. Com o grande espírito, e daí que começou a originar tudo. Bom, pessoal, esse é o fim do nosso Momento História. Bom, depois desse momento história um pouco diferente, né, sem muitas datas, nós vamos para o nosso conteúdo em si. Acho que a gente tem que começar falando do Grande Espírito, porque isso é uma coisa que pode aparecer bastante aí no decorrer do nosso episódio. Então, né, o Grande Espírito ele vai remontar a noção de Deus. É o mais antigo relato que a gente tem aí dessa noção de Deus como um ser superior, ao qual rege a humanidade, ao qual nos dá aí sabedoria, nos dá discernimento, nos dá caminho. Então é muito interessante a gente entender que Deus não veio se manifestar, não veio ser contextualizado, não veio ser aí, nomeado a partir das religiões cristãs ou antes disso de religiões que são mais recentes, né? Ele veio ser contextualizado desde o início do primórdio. Então Deus está com os humanos desde do seu despertar aí espiritual. Óbvio que cada crença, cada religião entende Deus da sua maneira, né? E aqui para eles era um espírito superior e maior que regia tudo e a todos. Esse conceito de grande espírito, esse conceito de um espírito superior, não tem como para eles não ser a natureza, porque eles viviam em observação. Era o que tinha para eles lá. Eles viam a presença no todo. No todo, mas sabe o que eles tinham de contato? Era isso, eram animais. Porque eles viviam disso, de observar, né? Então, assim, para mim, na minha concepção do que eles entendiam como Deus, é porque, assim,
o ser humano, ele tem que ter, a gente tem necessidade de entender o porquê das coisas. Então, assim, a natureza, que é o que se mostrava para eles, o que era fato para eles, de onde que tá surgindo isso? Alguém tem que estar manipulando isso. Então, assim, natureza. E esse alguém que deve estar manipulando isso, que era o foco principal deles, entendeu? Na minha concepção, eu acho que é isso. Esse grande espírito é o que faz essa união acontecer, é esse ciclo, essa coisa continuar se movendo, o porquê das coisas, né? E eu acho que tem um ponto engraçado, que é onde começa a surgir os preconceitos, que a gente começa a pensar nós como seres humanos, né? Quando você tem alguma crença, você começa a pensar que os intermediários de cada crença são os deuses dele. E esquece que há um superior. Então, vamos supor assim, no caso do xamanismo, é você começar a pensar que eles cultuavam os animais de poder e que esses eram os deuses deles, e não entender eles como intermediário. Assim como na Umbanda, tem pessoas que entendem os orixás como Deus, entendeu? Assim como no Espiritismo, tem gente que acha que o Espiritismo coloca os espíritos como Deus, e não é. Tem um Deus, o mesmo Deus de todas as religiões superior, e os seus recursos, né? O recurso que ele utiliza, a maneira como aquele povo em específico codificou isso para ser trabalhado, né? Que acho que é o que você está falando, é nessa observação deles, como que cada um codificou isso e transmitiu essa informação para frente. Sim, é bem isso mesmo, né? Porque cada animal, por exemplo, ele tem uma qualidade, né, que a gente vai falar mais para frente aí no podcast, mas são como se fossem mesmo as vibrações na Umbanda, por exemplo. Né? Então seria isso mesmo. Então vamos começar assim, já pelo polêmico que tem dentro do xamanismo, antes da gente entrar para as partes que são mais tranquilas, que são as substâncias psicoativas, né? Porque eu conversando assim com algumas pessoas nos últimos dias, enquanto estava estudando podcast, falando um pouco sobre o próximo tema, a coisa que eu mais ouvia, mas é verdade que toma chá de não sei o quê? É verdade que fuma não sei o quê? Né? Então assim, as substâncias psicoativas, pessoal, elas estão realmente bem presentes aí desde os primórdios da humanidade. E não só do xamanismo, mas os primórdios em si da humanidade. Então, para expandir a consciência, muitos grupos eles bebem, mastigam ou fumavam ervas psicotrópicas, isso desde o começo ali do processo. Por exemplo, na Sibéria, eles tomam o chá do cogumelo amanita, né? Amanita muscaria. Que é aquele do Mário? Cogumelo do Mário. É a impressão de crescimento. É o cogumelo do Mário que justamente faz essa expansão, que é por isso que no Mário, quando ele come aquele cogumelo, ele cresce. Gente, tá vendo? E eles faziam isso durante o solstício de inverno, para que eles se aproximassem mais da espiritualidade e conseguissem enfrentar ali o inverno, poder passar por ele. Já no Brasil, né, assim, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, a gente tem duas práticas mais comuns, né? Uma que eu acho que é a mais conhecida, que eu acho que é onde o pessoal mais entende aí o processo dessa parte dos psicotrópicos dentro do xamanismo brasileiro, a ayahuasca, né? Que é a mistura aí do cipó mariri com o arbusto chacrona, que é um chá, né? Uma infusão aí psicotrópica que dá essa dilatação de consciência, que é utilizada durante ritos específicos. Isso é legal, tá? É legalizado no Brasil, na utilização dos ritos, a utilização da ayahuasca, tá? O mais comum aí da utilização da ayahuasca que o pessoal conhece mais é o Santo Daime, né? O chá do Santo Daime. Mas tem outros ritos que utiliza dele também. As tribos Kaxinawás acho que são a principal referência que a gente tem em essência sobre isso, mas lembrando que ele não é nativo do Brasil, essa experiência da ayahuasca, ela veio do Peru, né? Então, assim, a gente tem várias experiências, sim, processos, sim, dentro do xamanismo aí tradicional, e do neo-xamanismo e do xamanismo universal, que eu vou falar um pouquinho sobre a diferença depois, essa utilização de substâncias psicoativas. Mas não só, tá? Isso aí é um eixo, é uma vertente. Não significa que seja somente isso. Eu ia falar que a parte de meditação, né, Aislan, que a gente pode utilizar também, a gente aprender em qualquer parte, não só no xamanismo, mas a meditação, você ficar em silêncio em algum lugar que te acalma, faz você conectar a esses seres, né, a esses elementais,
espíritos também, uma música que te acalme. Isso também te ajuda a conectar com outras coisas. Mas é basicamente isso mesmo, Carol. É através da meditação que é feito o processo de conexão. Só que essa meditação ela pode ser feita em vários processos. Então, a gente está falando primeiro aqui das substâncias psicoativas. Então, é utilizada essa substância e vai entrar no campo de meditação. Lembrando que meditação não é só sentar, perninha cruzada e ali não, tá, pessoal? Meditação é onde você foca o seu estado cognitivo, ou seja, o seu fluxo de pensamentos em algo específico, em algum mantra, em algum ponto específico, em alguma meditação guiada, alguma coisa nesse sentido, aonde você vai ser levado a caminhar com o seu pensamento, a caminhar do seu pensamento. E aí, feita a utilização aqui, por exemplo, da ayahuasca... Vai facilitar, né? Isso, então essa experiência ela vai ser mais intensa, mas ela também é conquistada com outros pontos. Na nossa casa, por exemplo, a gente não tem nenhum rito com substâncias psicoativas, mas a gente tem muitos amigos aqui que trabalham com esse campo, né, que tem centros de outras cidades aqui, que trabalham com a ayahuasca e é, assim, uma experiência um rito super legal, é um processo bem interessante. E todos esses rituais utilizados com essas substâncias tem uma pessoa responsável, né, para ficar de olho nos atos, em qualquer coisa que possa acontecer com a pessoa. Isso é importante, porque não é todo mundo do rito que vai usar, né? As pessoas que vão para fazer a utilização e os outros que têm suas funções ali dentro, para cuidar, para fazer todo o processo, inclusive para guiar aqueles no objetivo correto. Ai, eu confesso que eu sou curiosa, gente. Eu acho que se um dia eu tiver coragem, ai Deus, me segura. Então, eu tenho medo, aquele tipo assim, vou, mas não vou. Vou, mas não vou, não vou. Vamos ver se um dia eu tiver coragem, mas eu tenho curiosidade assim, de saber como que é essa conexão com essas substâncias, né? Porque vem da natureza, que eu tô batendo a tecla aqui. Vem da natureza, então deve ser benéfico, né? Eu acho que é pra gente ver qual o grau de conexão que a gente pode ter com isso, né? Não é utilizar só por utilizar para ver o que pode acontecer. Mas como a gente está nesse estudo, nesse trabalho todo de autoconhecimento, né, de levar o bem, de mostrar para as pessoas o que a gente está aprendendo, para a gente expandir, né, nossa mente em tudo. Altas viagens, né? Tô mal. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Não, mas eu tô levando a sério. Deve ser uma prática, assim, bem esclarecedora em certos pontos, né? Deve ser uma coisa que te assusta, mas que você vai se conhecer. Deve ser uma coisa muito legal. Resumindo. Então vamos falar assim de dois métodos aqui, que assim como as substâncias psicoativas, elas podem ser utilizadas para essa canalização espiritual e esses dois métodos em específico nós utilizamos na casa. O primeiro deles são rituais com dança e música, né? Que é uma parte muito... Gente, lembrei aqui. Vamos lá, tem isso mesmo. O Brasil, né, sobretudo no Nordeste, tem tribos ali, né, por exemplo, os Caris-Coxós e os Potiguarês, né, que eles mantêm o ritual do Toré, que é um ritual para se ligar com os seres encantados. Seres encantados são aqueles que representam os elementais. Então, por exemplo, a gente tem ali a salamandra, que é o elemental do fogo, os silfos, que são os silfos, que são os elementais do ar. A gente vai ter as fadas e as sirens, que são os elementais da água. E nome do ente, que é o elemental da terra. Então, assim, esses são seres encantados. Esses nomes, eu estou usando assim, exemplos de nomes para ficar fácil de vocês entenderem o que são, mas são figuras espirituais. Então, os ritos com dança e música, né? Então, por isso a gente tem, dentro da Umbanda, a gente vai ter pontos, por exemplo, ali que a gente utiliza. Esse rito, né? A música, ela vai trazer uma frequência ao qual você vai se conectar com aquela frequência e a mesma coisa da substância psicoativa. Através da meditação nessa frequência da música, você vai fazer esse processo de transcender. A dança é um conjunto de passos que você vai meditar junto com ele, através dessa frequência de passos, você vai se conectar ali também para transcender. Então, os rituais com dança e música são muito presentes. Inclusive, já falar um pouquinho no final, mas da onde veio, por exemplo, os louvores das igrejas cristãs?
Da onde veio... Essas práticas, né? Essas práticas vieram do xamanismo. Então, todas as religiões têm práticas xamânicas. A gente vai falar disso no final, mas todas têm. É descendente, não é que é xamânica, mas é descendente do xamanismo, porque é a primeira prática humana que a gente tem de espiritualidade. Que vai se... É como se fosse... A dança, a música, ela foi se adaptando e ela está em todas as áreas, né? Em todas as religiões. Os cânticos, né? Tem um canto também para ajudar nessa concentração, nessa meditação. A gente pode falar isso no yoga, por exemplo, que você fica fazendo o som do universo, né? Também é um jeito de canalizar. E a gente tem a dança presente em qualquer cultura. E por que determinada cultura tem sua dança em específico? Por exemplo, na Bahia você tem um axé. O axé é uma dança que veio das espiritualidades ali afro, né? Então, ou seja, é uma dança que veio de uma certa religião. Se você for pegar aí todos os ritmos, eles têm algum fator cultural. E o fator cultural nada mais é do que algo que é ligado também com a religião nativa, com aquilo que é nativo daquela região específica. Então, ele vem muito desse embalo. Então, você ouve uma música, eu gosto de determinado estilo. É porque aquela frequência para você te leva para um caminho que você quer seguir. Uhum. É muito engraçado que eu ouço muito, né? Agora puxando um pouquinho pro lado do psicólogo, eu ouço muitas pessoas com uma falsa impressão de que ouvir músicas depressivas te deixa triste. Nossa! Oi, gente, adoro escutar Lana Del Rey. Eu não sou depressiva por causa disso. Sendo que, na verdade, não. Cada música ela vai causar em cada sujeito estímulos específicos. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou fãzaço de músicas estilos mais lentos, mais depressivos, que é considerado como música depressiva, né? Sad songs aí. Mas, na verdade, você não necessariamente vai ficar triste com isso. Cada tipo de música vai te levar para um caminho, né? Assim como a gente vê muitos memes das pessoas na sofrência lá com o sertanejo, né? Né? Pois é. É justamente a conexão com isso. E é engraçado que eu acho que todo mundo já teve, em algum momento na vida, alguma música que te tocou de alguma maneira, né? Já. E algumas vezes, inclusive, alguma música em um idioma que você não sabe o que é e te tocou ao mesmo tempo. Isso é a frequência. É por isso que a música e a dança é trabalhada dentro desses ritos. Falando um pouquinho da parte de dona de casa, por que a gente coloca música tão animada pra limpar a casa, né? Se a gente colocar uma música meio que depressiva, a gente vai ficar sentado no sofá, dando uma olhadinha lá no clipe e esquecer de limpar a casa. Então, assim, faz parte da... A música faz a gente entrar em algum estado. Isso, exatamente. Algum isso humor. Seja pra limpar a casa, seja pra tomar um banho. Tanto é que tem as playlists, né? Música pra tomar banho, música pra lavar... Barulho de chuva, né? De vento. Música pra dormir. Só o conselho, não coloquem sons da selva para dormir, porque um dia eu acordei de madrugada com o macaco gritando, não foi muito interessante. Inclusive, tem estudos sobre isso, tá, pessoal? Que você dormir ouvindo ali um podcast, alguma coisa que tem instruções, te ajuda a captar melhor. Então, assim, você ouve o nosso podcast ao longo do dia e na hora de dormir, põe de novo ali, para você absorver conteúdos que você não absorveu durante a sua primeira experiência conosco. Aquela agora o meu editor vai ficar feliz. Escuta também, gente, o Terror na Esquina. Terror na Esquina é um podcast sobre creepypastas, ou seja, historinhas de terror muito interessante, episódios comentados e você tem histórias ali que leva um sustinho interessante. Escuta durante o dia. Como se diz o Lipe, te deixa com o cabelinho da nuca arrepiado. Cabelinho da nuca. Bom, outra prática que nós temos também, que nós praticamos e que também pode levar a esse estado de consciência alterado. Lembrando que estado de consciência alterado não significa o uso de psicotrópicos, tá, pessoal? Nós estamos falando no estado onde você se conecta ali com aquela frequência espiritual. Seria a defumação em incenso, né? Essa, inclusive, a gente utiliza muito, né? Basicamente, aí, um rito por semana, pelo menos, a gente tem a utilização de incenso, defumação e tal. Então, esses rituais, eles são onde entra a defumação e o incenso, são purificações, limpezas, geralmente, né, que envolve a defumação, que pode ser tanto de um local ou de uma pessoa. E essa queima de incenso dessa erva vai liberar ali aquela fumaça aromatizada,
que contém, aí falando cientificamente, enzimas, né? Aí ela vai despertar alguns neurotransmissores em específico que vai nos trazer alguma ligação. Então, assim, a gente tem ali um incenso de determinada erva, que na caixinha, às vezes, vem escrito lá, esse aqui é para isso, isso e isso. Vai tudo depender muito do seu propósito com o rito, né? Então, você pode usar um incenso para uma entidade, para um fim específico, se é para limpeza, concentração, não importa, né? Eu acho que as pessoas podem estar escutando agora e pensar, nossa, às vezes eu acendo incenso, mas eu sem saber sobre isso. Será que eu estou praticando algum ritual sem saber? Isso pode acontecer, Ayrton? Olha, tudo que quando a gente fala de ritual, pessoal, o ritual ele não é a prática, não é aquilo que você faz. Então, acender a vela, não é só, né? É o intuito, é o intuito, é o que você projeta naquele ritual. Então, se eu vou acender uma vela e um incenso X para esse intuito em específico, isso é um rito, né? Isso é um ritual. Agora, se eu vou acender um incenso porque eu gosto do cheirinho, pessoal, vocês não podem ficar tranquilos, vocês não estão atraindo algo específico e tal, assim, vai tudo depender do que você faz, do seu intuito com aquilo, né? Que nem a gente falou no episódio da Umbanda, né? Depende da energia que você coloca no trabalho para ele acontecer. Então, você tem que colocar o intuito realmente naquele incenso que você está acendendo para ele fazer alguma coisa. Então você, ouvinte, que acende incenso por causa do cheirinho, pode continuar acendendo incenso por causa do cheirinho. Não fique com medo. Agora, se você acredita ali no que está escrito na caixinha, esse aqui atrai dinheiro, você vai colocar a sua energia nisso. Ou seja, você vai projetar ali a energia de atração de dinheiro, por exemplo. Né? Tem grupos xamânicos lá da África do Sul, pessoal, curiosidade, de Moçambique, do Zimbábue, que eles meio que se banham, sabe, nas fumaças de uma erva chamada... Ai, Deus, vamos lá. Helichrysum petiolare. Nossa! Né? Gostou? International! Com o intuito específico de fazer um ritual, né, ao Grande Espírito. E a mesma coisa acontece nas regiões do Canadá, onde eles queimam cedro para orarem pelo Grande Espírito, né? Então, ou seja, a gente vai ver muito dessas defumações em todas os ritos. Sauna também é uma defumação. Ué, né? Mas é verdade, se pensar no que a gente falando agora, é um tipo de defumação. É um tipo de limpeza, né? Só uma limpeza ali física, feita ali com algumas ervas. Mas, não sei se vocês sabem, mas tem países que a sauna é um rito, né? Você utiliza algumas ervas ali e ele é um rito para você trabalhar. E aí, falando de ervas, né? E aí, esses dois aí são, por exemplo, pessoal, as práticas, né, e de conexão espiritual que a gente pratica, né? A gente pratica essa parte que é a música e dança, essa parte de defumação e incenso. Existem muitos outros cultos que a gente não vai entrar aqui, porque são muitos, realmente são muitos, né? Agora, tem um ponto muito importante que eu acho que, pra gente, né, faz muito sentido. Sempre fez muito sentido. E eu acho que a gente acaba sendo um pouco viciado nisso, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, que é a parte das ervas que curam dentro do xamanismo. Nossa, nem tá tinha enciclopédia disso. As plantas que curam, não um livro? Eu tenho. Gente, a gente é tipo os loucos das plantinhas, tá? Só pra vocês entenderem. Todos nós aqui somos os loucos das plantinhas. Mas aqui só pra relatar um pouquinho, que eu acho que é muito legal antes de a gente falar um pouquinho sobre as plantas, é que dessas práticas desse pessoal, desse povo, saíram a maior parte dos fármacos que vocês tomam hoje em forma de comprimido, cápsula, xarope, injeção. Ou seja, nada é realmente inventado. Ele é extraído do que nós já temos, né? Então nós temos que aí entender que dessas práticas não eram absurdas, porque muitos dos remédios saíram no estudo, inclusive sociológico, antropológico, dessas utilizações. Então, no povo xamã, né, dentro dessas práticas xamanistas, o combate a doenças era feito por meio de plantas de poder, né, que é uma outra tradição, inclusive, do xamanismo. Alguns exemplos para vocês. Né? Na Índia, grupos maceram ali as folhas de manjericão branco e colocam sobre as articulações para ajudar no tratamento de dor de juntas, por exemplo, e já sai medicamento disso.
Já a nação Cherokee, né, na América do Norte, que é daquele filme que a gente vê de índio americano ali, eles usam o mifelóleo em cortes para estancar sangramento. Inclusive também já sai medicamento para isso. Ou seja, a gente tem esse processo, né, de investigar essas tradições antigas e retirar aí hoje coisas que nós utilizamos no dia de hoje, né? Até porque, gente, vocês acham que o remédio veio da onde? É claro que veio de planta, da natureza, é o que a nossa Mãe Terra nos oferece, né? Não é uma coisa que foi criada sintética, assim, do nada. Tudo veio dessas práticas, tudo que a gente faz hoje, as drogas, que a gente chama de droga, né? Tudo veio de um estudo desse pessoal que já fazia isso há muito, muito, muito tempo. E a gente, assim, quem ainda tem vó viva, pode ver que elas nos ensinaram muito essa questão de ervas. Igualzinho colocar um pedacinho de arruda atrás da orelha para curar uma dor de cabeça, uma coisa assim. Mastigar hortelã para outro tipo de doença que você está sentindo alguma dor. Então, assim, é tudo uma prática xamânica. Então, eu acredito que é a essência de tudo que a gente tem, de todas as crenças, de todas as religiões, tem o xamanismo na sua essência. Vocês falando aí de medicamentos, né? De derivação de plantas, eu até lembrei da avó de vocês, né? A do Duque, beijo do Duque, falando que ela estava me cobrando de orar pro Nobis, né? Ela falou que foi na farmácia esses tempos atrás e viu que tinha, tipo, orar pro Nobis em cápsulas, sabe? Então, tipo assim, é um exemplo claro disso. E você pode ter no quintal de sua casa. E você pode ter um pé em casa. Não que eu queira destruir a indústria da farmácia, mas a gente não. quer sim. Não, mentira. Eu não quero. Eu só quero dizer que sim, se você não tem contato com ninguém que tenha plantinhas, né? Você vai comprar remédio, óbvio. Mas assim, se você tem como ter isso em casa, in natura, isso é muito bom. E é daí que vem. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência própria. Já faz alguns anos que eu resolvi abolir os fármacos, né? Então eu tomo muito, muito pouco, gente. É só em questões assim, extremas, onde eu geralmente tenho que ir para o hospital. E algumas patologias que eu ainda não descobri alguma coisa. Mas assim, eu tenho uma hortinha medicinal em casa, né? Que eu tenho cultivado já há algum tempo. E a maior parte eu utilizo dessas ervas. Eu estudo bastante essa parte, né? A parte das plantas de poder aí eu estudo bastante. E já faz alguns anos que eu não utilizo. E realmente, assim, os mesmos efeitos de fármacos você pode ter ali com boa parte das plantas. Não estou dizendo que você não precisa procurar médico, que você não precisa tomar medicamento, ter algum tratamento que está fazendo com médicos, mas falando para coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, para tratamentos. Se o médico me passar alguma medicação, eu vou tomar a medicação que o médico me passar, óbvio que às vezes eu vou tomar algum complementar das ervinhas, mas não vou deixar de fazer a parte de saúde, cuidar com a medicina, até porque a medicina derivou disso, e a medicina para nós também é um presente aí da espiritualidade. Então, não vou ir contra isso. Nem eu. Se bem que teve uma época que eu tava com muita insônia. Uma dica pra vocês, hashtag dicas da macumbaria. Eu fiz muito chá de melissa. E chá de melissa, gente, como que restaura o sono. Eu dormia que nem um anjinho. Então, assim, é uma coisa... igual a gente falou, na oratória. Foi alguém que falou pra alguém, que falou pra alguém, que falou pra alguém, que falou pra alguém, chegou até a mim. E é tiro e queda, viu, gente? Fica a dica. E hoje, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo dessa parte medicinal das plantas, né? Às vezes, por nossa casa não ter um canto específico, essas casas que estão vindo hoje não tem um quintal, às vezes alguém escolhe um apartamento, mas dá pra gente fazer um cantinho de ervas, né? De um hortelãzinho aí, gostosinho, um chazinho. Então, assim, a gente voltar a essas heranças que foram nos dadas é importante. Eu acho que o pessoal está muito na correria e a própria cura das plantas já vem até do momento que você começa a cuidar delas, né? Já vem uma terapia aí que te auxilia muito energeticamente. Só que demanda tempo, cuidado, então acho que por isso que o pessoal hoje perdeu um pouco esse contato com a natureza, assim, nesse ponto, né? Mas o que você falou é bem verdade, Carol. Dá pra fazer em qualquer cantinho. As minhas, por exemplo, é tudo em vaso, pessoal. Vasos maiores, né? Porque aqui eu tenho um pouquinho mais de espaço. Mas elas são tudo feitas em vaso. Mas dá pra você ter sua hortinha ali em vasos. Tanto de temperos, né? Como também medicinal. Já que a gente falou que, segundo aí os especialistas, tudo que a gente pesquisou, o xamanismo é uma espécie de pré-religião, já que ela antecede a religião.
religião, dá pra misturá-lo com a religião? Sim. Sim? Sim. Ah, eu fiquei na dúvida. Até porque, ó, eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui, só pra vocês entenderem porque eu tô falando que dá pra misturar, né? O xamanismo, então, é a mãe de todas as nações de religião, certo? O motivo é simples, porque ela antecede todas as doutrinas criadas pelos humanos. Por isso, há vestígio de prática xamânica em diversos credos. Vou dar alguns exemplos. A defumação que é feita nas cerimônias católicas, o banho de ervas que tem no candomblé e na umbanda, o passe no espiritismo, a meditação no budismo, as orações em coro que a igreja evangélica católica tem. Então, tudo isso são práticas que já eram praticadas pelo xamanismo, né? E aí, quando a gente traz isso e você analisa, você estratifica, né, os ritos de cada religião, Você vai encontrar. Eu ia falar, completando um pouquinho que você acabou de dizer, a parte de instrumentais também nas igrejas, né? Sim. Acaba que foi também a parte xamânica. Mas sabe o que é uma coisa legal? O pessoal tem tanto preconceito com a palavra ritual, ritos, e toda religião tem seus rituais e ritos. Pois é. Por exemplo, os evangélicos têm o rito do batismo, assim como os católicos têm o rito do batismo, tem o ritual do casamento, tem o ritual... todos isso são ritos, né? Porque o que é o rito? É a repetição de determinadas falas, ações, né, que tem um propósito. Então, isso são ritos rituais. Todas as religiões vão ter seus ritos e rituais. Eu lembrei uma coisa agora também, que quando eu ia na igreja católica, no próprio folheto do dia, né, da oração, vem escrito ritos iniciais, ritos não sei o quê. Então, assim, é uma coisa tão automática que a gente esquece, não presta atenção no que ela significa. Mas é o rito de até chegar naquela parte da acolhida, né, da hóstia consagrada e tudo mais. Que arraso. É um ritual. Meu irmão é muito inteligente, gente. Pessoal, mas então, a gente tá enrolando porque a gente deixou o melhor assunto pro final. Né? Porque, assim, na minha opinião, a parte que eu mais gosto do xamanismo são a parte da correlação do xamanismo com os animais. E o quanto que os animais são importantes dentro do xamanismo. E eu acho muito legal porque eu não conheço, né, muitos ritos muitas religiões ou ritos assim, onde os animais ele têm alguma importância. E aqui é muito legal que tanto o animal espiritual como o lidar com o animal vivo, né, é muito importante para os xamãs. Eu acho isso muito legal. Então as criações deles eram tratadas ali com muito afeto, com muito carinho. Eles tinham ali... São povos que domesticavam, às vezes, lobos, né? Às vezes cavalos, corcéis. Então é muito legal essa relação. Então acho que essa parte que a gente vai falar agora é a mais interessante para mim dentro do processo de xamanismo. Eles têm um certo respeito muito grande com a natureza, né? Então, tipo, igual você disse, de domesticar um lobo seria, tipo, o reconhecimento da natureza desse respeito que ele tinha, né? E, consequentemente, ela também respeitava ele. Né? Acho que é recíproco, né? Esse processo. Não é você ter o domínio sobre o animal, mas tipo você assim, ter uma conexão tão boa com ele que ele passa a ser seu aliado, né? Passa a te proteger assim como você passa a proteger ele, né? Pra eles, eu acho. Então, assim, os animais ele têm uma grande relevância no mundo do xamanismo, né? De acordo com essa prática em si, o indivíduo ele vai descobrir ali o animal guardião que existe no interior de cada um. Então, assim como a gente tem nas outras regiões ali que a gente falou, no espiritismo você vai ter os mentores, na Umbanda você vai ter os orixás e guias. Aqui você vai ter um animal de poder, que é um guardião, um animal guardião, que ele existe no seu interior. Esse animal guardião ele pode também ser conhecido como animal de poder, aliado do totem, nagual ou espírito protetor. E ele é legal porque ele traz ali características, né? Cada um desses animais ele tem características diferentes, que ele vai trazer ali onde vai ser sua área de trabalho na vida. Igual mesmo que a gente explicou dos orixás. O orixá ele vai ter influência ali na sua área de trabalho nessa existência. O animal de poder também. E é engraçado que muitas vezes esse animal de poder, ele bate muito com ou o tipo de natureza que você gosta, ou às vezes é um animal que você gosta muito, ele tem muita correlação. Eu acho isso muito interessante. Geralmente também é um animal que a gente sonha muito com ele, né?
Eu acho que a gente pode... Fica aí também uma dica, viu, gente? Se você sonha com determinados animais, assim, acho que pode ser uma dica do seu animal de poder, né? Mas eu tive um pouco assim, me parecia muito em sonhos, né? Então a gente gosta deles, algum animal que você já tem uma certa afeição, né? Então esse guardião espiritual seria a mesma coisa que o mentor, anjo da guarda, né, pessoal, que a gente está falando. Em contrapartida, né, eles também cultuavam muito os 4 elementos da natureza, né? Água, fogo, terra e ar. Justamente por essa relação de respeito. Então eles tinham uns ritos específicos para cada um. Esses elementos são elementos primários, né? A junção deles existem diversos outros elementos, a gente sabe disso. Mas é um processo onde a gente modula o ciclo da vida. Eu acho muito interessante que ele tem uma representação dentro do xamanismo que eles mostram através dos 4 elementos o ciclo da vida. Por quê? Você tem ali, a semente ela cai na terra, certo? Aí ela vem a água. Com a água ela vai crescer. À medida que ela tem as suas folhinhas, ela vai precisar do sol, que é o elemento do fogo, para poder evoluir. Depois que ela evoluiu, ela vai precisar do vento para disseminar outras sementes. Então, assim, eles mostram dentro desse ciclo como que esses 4 elementos é importante. E esses 4 elementos eles podem ser trabalhados dentro de animais de poder. Na nossa casa, os 4 elementos têm seus 4 animais de poder, né? Que aí seria da terra, por exemplo. O da terra é o elefante, né? O elefante, ele tem ali a questão da memória, a questão do cuidado do grupo, a questão da continuidade. Então, ele traz muito forte dentro da nossa casa o símbolo do elefante, onde ele traz esse não esquecer dos conhecimentos, esse repassar o conhecimento para frente para a manutenção do grupo. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, o elemento ar, a gente trabalha com a borboleta, que traz os conceitos de mutação, de transcendência, de leveza, né, que é o habitat dela, né, o ar. Ela também, se você for ver o ciclo de vida da borboleta, né, a gente já estava falando sobre isso, né, da terra, cada um faz. A borboleta, ela tem esse processo de transformação. Ela vai lá, é uma lagarta, né, que fala. Faz o seu casulo, tem esse momento de introspecção, esse momento de autoconhecimento, e depois tem esse momento de transformação, onde ela se liberta e é transformada em uma outra, até em outro corpo, né? A borboleta é um corpo totalmente diferente um do outro. Então tem essa transformação, essa transcendência que o elemento ar pode nos trazer. No elemento água, a gente tem o peixe martim, que é o peixe espada, aquele do bico bem fininho, bem grande, que é um peixe esportivo, né? Ele mostra a força e a adaptação nas águas, né? Nas águas calmas, nas águas mais turbulentas. E eles são uns peixes mais velozes, briguentos, são muito bonitos, tem azul, tem branco. E eles também são muito caçados, né? Por ser um animal bem diferente. Então, eles sempre têm que estar fugindo dos caçadores. E aí, a gente vê que na água, ele tem que ter a sua transformação e ficar, né, de acordo com o que a água ali apresenta. Ele tem que se adaptar mesmo aos fatores da água, né? Legal, né? Muito legal, gente. Como animal de poder do fogo, na nossa casa, a gente tem o leão, né? Ele traz aí um símbolo da energia vital que a gente tem em nós, certo? Então ele traz aí uma renovação do fogo que habita em cada um, né? De acender o fogo que a gente tem aí na gente para transmutar energia, né? Realmente é um acender de fogueiras aí que a gente tem que fazer. Trazer energia para a gente de novo, para nossas vidas. É um animal que demonstra muito poder, né? É o rei da selva. Então, ele tem uma imponência muito forte. É uma energia que trabalha a autoconfiança na gente, a coragem, né? A força, segurança. Então, é bem interessante o trabalho dele. Bom, os nossos 4 animais de poder, como a gente fez na última, a gente não vai falar. Porque vai sair em pequenos episódios especiais, aí onde a gente vai revelar os nossos elementos, os nossos animais de poder, os nossos orixás. Vão tudo sair em episódios especiais, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a gente.
E o xamanismo trabalha com outros animais também, viu, gente? A gente falou sobre dos elementos, né? Mas são diversos. São muitos. São muitos. Nossa, o que mais tem na internet é esses quiz, esses testes para você descobrir seu animal de poder. Lembrando que esses testes não são 100%, digamos assim, eficientes. Por quê? Eles fazem um rastreio reverso, né? Eles pegam a sua personalidade, ou seja, o que você já entende sobre você, e jogam no rastreio reverso para ver sobre qual animal será que você está sendo regido. Então, assim, pode ser que dê certo? Pode ser que não. Dentro do nosso trabalho, isso é revelado dentro de ritos, é um processo um pouco mais longo, né? E isso vai sendo trazido de forma um pouquinho diferente, né? Para que a gente entenda um pouquinho de qual a emanação ali que a gente está fazendo. Então, é um pouquinho diferente. Os nossos nós descobrimos recentemente, nós descobrimos os do elemental da casa um pouco mais cedo, mas os nossos, a gente concluiu o rito mesmo de descoberta aí um pouco mais recente, e bate muito, né? Tanto os orixás, tanto os guias, os animais de poder, sempre bateu tudo, convergiu muito, né? Vamos fazer alguns resuminhos de alguns pontos e recapitular algumas coisinhas aí para a gente poder encerrar então o nosso episódio. A gente entendeu aí que o xamanismo ele é uma mais arcaica forma de rito, né, ligada à religiosidade e à comunicação com os espíritos. Então lembra quando a gente falou que comunicação com os espíritos não era algo exclusivo nem do espiritismo, nem da Umbanda, né? Então por isso que nenhum dos dois poderia ser fundado a partir do ato que se comunica com o espírito, porque o primeiro ato de comunicar com o espírito foi muito antes, né? Um outro ponto, conexão total entre matéria, natureza e espírito, né? Tudo organizado num perfeito equilíbrio divino, que eu acho que é o mais simbólico, é o mais interessante, que o xamanismo ele visa você ter o equilíbrio perfeito, né, entre essas instâncias, essas essências. E não tem nem como não ficar, igual a gente estava falando, sobre nós sermos um. É nós, quanto matéria, enquanto espírito, enquanto natureza, né? Da natureza nós viemos, da natureza nós vamos voltar. Então, se faz total sentido essa harmonia, esse equilíbrio que a gente tem. Porque a gente está voltando para a natureza, mas quem criou essa natureza? De onde que veio essa natureza, né? Então, é muito bonito. Eu acho que o conceito que tem por trás do xamanismo é uma coisa muito bonita. E quando você começa a estudar, começa a ler, você fica assim, nossa, gente, faz todo sentido. Por que a gente não fez isso antes? Porque a gente esquece, né? De criar essa conexão. Não é todo dia que você olha para você e fala assim, nossa, que céu bonito. Ou então a gente só tira para colocar foto às vezes, né? Mas o que tem por trás disso, não uma planta, uma árvore, as épocas dos ipês que teve aqui na cidade, tava todo mundo louco por causa dessas árvores, mas e quando não tá florido? Esqueceram dela, né? Eu tá florido. Eu lembrei de uma fala de um xamã, de dos vídeos que a gente estava vendo para pesquisa, né? Dele falando da reconexão que ele teve com a natureza quando ele começou a praticar o xamanismo. Que às vezes ele se sentia solitário ou estava mal, ele saía de casa e abraçava uma árvore na rua. E que eu pensava assim, nossa, o povo deve estar olhando pra mim, deve achar que eu sou louco, né? Tipo assim, o que tá acontecendo? É o cara abraçando. Mas, eu acho que o xamanismo é isso, né? Essa conexão que a gente tem com a natureza. Ou que a gente tinha e a gente perdeu. E, gente, tá aqui quem é super abraça show. uma árvore. Ou plante uma plantinha em casa, nem que for petitinha, mas faz bem. Eu acho legal a gente lembrar, assim, né, que você não precisa virar um xamã para você respeitar a natureza, para você respeitar o que tem ao seu redor, né? Porque eu acho que é uma coisa muito simples. A gente está habitando um planeta que não é nosso, a gente vai partir e vai continuar aqui, então ele não é nosso. Então, assim, o que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações? Isso me lembra daquela metáfora de quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Então, por que planta tâmara? Para quem não sabe, a árvore de tâmara parece que demora de 90 a 100 anos para dar a primeira tâmara. E aí, tem uma metáfora que fala que o rapaz ele plantou uma árvore de tâmara. E aí, todo mundo começou a perguntar para ele, mas por que você está plantando uma tâmara sendo que você nunca vai colher uma tâmara dessa tamareira, né? E ele fala, se fosse assim, ninguém comeria tâmara. Alguém tem que fazer o sacrifício, alguém tem que plantar sem colher
para que no futuro alguém possa colher. Então, acho que isso é muito importante, essa ligação, esse respeito, né? É o pensamento no todo, né? Somos todos um aí, imperando, né? E você falou sobre você não precisa ser um xamã, né? Um dos vídeos do Retratos da Fé, é uma série da TV Cultura que tem no YouTube, viu, gente? Maravilhosa, pessoal. Muito boa. Dentre essa que a gente estava assistindo sobre o xamanismo, a xamã matricial, eu esqueci o nome dela. Ela falou que todos nós temos o xamã dentro da gente, mas que alguns despertam eles, outros não. É igual quando a gente estava falando sobre mediunidade. Todo mundo é médium, só que uns começam a desenvolver, outros não. Então, se a gente pode se tornar um, né? Igual o Roginho falou, às vezes é uma plantinha que você compra, cuida, cuidar do ambiente de uma forma diferente, é você ter esse tempo de concentração, de escutar o pássaro cantando, né, os animais, ter mais cuidado, não ficar chutando cachorro no meio da rua. Então, assim, todo mundo tem esse xamã dentro da gente, só que a gente vai alimentar ou não, né? Aproveitando então o gancho, vou fazer merchan dessa série de vídeos que tem no YouTube, porque é muito boa. Pessoal, tem essa série que chama Retratos da Fé, da TV Cultura, né, pessoal? Sim. E ela tem um episódio sobre cada religião, tem todas as religiões. É muito legal para quebrar tabu, é muito legal para conhecer. Tem lá sobre catolicismo, evangélico, tem sobre Umbanda, Candomblé, espiritismo, judaísmo, xamanismo, Wicca. Tem sobre benzedeira, tem sobre tudo assim, é muito legal. Dá pra gente ver o quanto o Brasil é imenso culturalmente nessa parte de religiões. E principalmente, você vai ouvir de dentro, né? Você vai ouvir as pessoas que estão praticando falando. Então, assim, super recomendo. Chama Retratos da Fé, tem no YouTube. São vídeos de em torno aí de 20 a 30 minutos cada tema. Vale muito a pena ver. É muito bom mesmo. Um outro tema que a gente precisa falar aqui para a gente poder caminhar para o final é que o xamanismo ele tem um ponto muito legal, que é a parte de aceitar as próprias sombras, ou seja, aceitar os próprios erros, aquilo que a gente tem de mal dentro da gente, para poder transcender a nossa própria história, né? Lidar com os próprios demônios. Tanto que tem a famosa história dos dois lobos, né? Que, bem resumidinho, tá, pessoal? Não vou contar inteiro, mas depois vocês podem achar ela no YouTube. Tem vários relatos e comentários sobre ela. Mas fala que nós nascemos com dois lobos dentro da gente, um bom e um mau. E aí a pessoa que estava ouvindo isso pergunta, e qual lobo vai vencer no final dentro da gente nessa guerra? E aí a resposta é aquele que você alimentar mais. Percebam que a gente fala alimentar mais. Você não vai deixar o outro lobo passar fome. Porque o lado mal da gente, né, aquele lado que erra, ele é importante para que a gente evolua, para que a gente aprenda também. Então ele tem que ser menor do que o seu lado bem, mas ele não precisa necessariamente deixar de existir. A gente falou sobre isso no episódio sobre o espiritismo, que o espiritismo aceita nossas falhas, vocês lembram? Que eles aceitam o nosso erro. É bem isso, é se abraçar a própria sombra, você ter um relacionamento sadio com essa parte que todo mundo tem. Não adianta tentar ficar escondendo, é você estar ok com isso. Foram fases, você passou e agora você sabe lidar. Então, é até um link que faz com esses dois que a gente comentou. Até na Bíblia tem uma história muito interessante que é de Jesus, né? Que é a máxima do encontro com a sombra aí, que é os 40 dias que ele passa no deserto aí. Que ele está só no deserto, né? Não tem mais nada lá, ele encontra com a sua sombra, né? E é onde que a gente começa a enxergar as nossas falhas e dá o start para a gente poder trabalhar isso, né? E o mesmo acontece no budismo, né? Com o Buda, quando ele vai transcender. Ele também faz esse período de meditação de 5 anos. Nossa, é os 5 anos mesmo, gente? 5 anos. Pelo amor de Deus. Sem comer, sem beber. E aí ele encontra aí a própria sombra, né? E isso, pessoal, assim, acho que no geral, resume na máxima do xamanismo, né? Que é manter um equilíbrio, fazer um bom treinamento, uma boa adequação do corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo emocional. Ou seja, são os 4 pilares aí que o xamanismo trabalha. Você precisa evoluir a todos, não adianta evoluir somente espiritual. Você tem que evoluir emocionalmente, mentalmente e físico. Lembrando que o físico, a gente está falando da nossa matéria, né, nosso corpo,
Mental, a gente está falando da nossa linha de pensamentos. Espiritual, seria o campo espiritual. E emocional, nossas sensações e sentimentos. De relações com as outras Relações, pessoas, né? Tudo. Então, assim, é um processo muito interessante. Eu lembro que a gente estava comentando aqui, né, antes de a gente iniciar o podcast, sobre a questão de como que leva-se a sério isso em muitos casos. Como, por exemplo, você trabalhar o fogo dentro de você, que a gente estava falando daqueles questões de calor, né? Onde os monges, eles fazem aquela prática de... É uma competição que eles têm. Eles estão naquele frio lá, que eu esqueci o nome, lugar, gente, Sibéria. Acho que se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errada, galerinha do canal. Acho que é nas montanhas da Sibéria mesmo, se eu não me engano. Bom, é um lugar gelado, um lugar frio. E eles têm uma competição onde eles têm que ficar nus, né, ou com um short, e tem que pegar uma toalha molhada, colocar em volta do corpo, e quem conseguir secar essa toalha com esse fogo interior ganha. Quanto mais toalhas você secar, né, você vai ganhar essa competição. Imagina. Que doideira. O trabalho. E a gente tem um relato aí de uma pessoa que deu uma tiltada nisso aí e fez algo muito mais expressivo, né? Na religião celta, a gente tem o relato de Cuchulainn, né? Cuchulainn. Cuchulainn, ele é o maior guerreiro celta, é um guerreiro bastante cultuado na questão dos celtas. Inclusive, ele ficou intitulado aí como o filho da alvorada, ou seja, o filho do amanhecer, né? Por conta disso, ele ativou esse fogo interno dele tão fortemente, né, que ele se tornou basicamente o próprio fogo ali. Ele teve uma expansão de poder muito grande. Então, ao controlar esses elementos, ele se tornou um grande guerreiro de muita força, de muita energia. A gente não é que a gente está falando pra gente secar a toalha, não. Mas é para saber se conectar mesmo com toda essa essência. Bom, pessoal, esse episódio foi maravilhoso. Foi mais Maravilhoso. um oferecimento de Casa Espírita. Amor e caridade. Amor e caridade. E vamos agora para os nossos agradecimentos. Uhul. Eu vou aqui repetir o meu primo Luiz Otávio e falar também do meu primo Rafael Chagas, que comentou lá com a gente. Agradecer eles que eles estão nos escutando, estão falando que a gente está conseguindo passar as informações de uma maneira bem bacana, que estão conhecendo as origens, né? Igual da Ubanda mesmo, meu primo Rafael falou que a gente conseguiu desmistificar bem, que ele entendeu. Outro abraço aí pra Tati também, né, Carol? Sim. Tati, Anabelle também, mandou um feedback bem legal. Vamos mandar também um abraço aí pro Felipe Cury, né, que através do podcast se interessou em frequentar a nossa casa, né? Então, um grande abraço para você. Será muito bem-vindo aí, de braços abertos, com toda certeza. E também a todo mundo que está nos dando feedback, está nos mandando aí... Mensagem. Respondendo nas enquetes do Spotify, mandando mensagem nas redes sociais, né, mandando mensagem nos e-mails, que é muito importante para nós. Até mesmo num bate-papo mais aleatório, né, Aisma? O pessoal anda perguntando, né, interessado no que a gente está falando, algumas palavras, algumas coisas que não são bem escutadas. Bom, lembrando que vocês podem nos encontrar onde? No Instagram, @macumbariacast, no Twitter, @macumbariacast, no nosso e-mail, macumbariacast@gmail.com. No Spotify. E no Spotify, MacumbariaCast. E em outras plataformas de streaming também. Pessoal, só lembrando, pessoal, que a gente vai começar a responder os e-mails que a gente já recebeu no próximo episódio, tá? Porque a gente estava esperando fechar as 3 bases, e no próximo, como a gente vai falar muito da nossa prática, vai ficar mais fácil de responder os e-mails lá, beleza? Fechou. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o xamanismo. Não percam o nosso próximo episódio na quinta-feira, onde vamos fazer a junção de tudo isso. E após isso, começaremos a nossa série sobre orixás e entidades, beleza? Beleza. E é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que o pau tore! Ai, meu Deus! Bota. Hoje não é dia. Hoje não é dia. Esse aí foi... Na mosca. É de Caio da bunda.
Coloca um pi aí, Lívia. Tô brincando, gente. Mas assim, vamos fazer aí uma Mas assim, vamos fazer aí pra gente encerrar uma recapitulação. Então, gente, vamos fazer uma Recapitulação. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos fazer um resumo. Retrospectiva 2021.